Diz o texto da Sagrada Escritura: lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu vos anuncio. Amém. Hoje é um dia comemorado pela celebração de Páscoa, e nós queremos trazer uma mensagem pontual referente a esse assunto também. Um texto, uma palavra que nós temos falado, nós temos tido aí na nossa série de grandes sermões, de grandes pastores que nos marcaram. E a palavra que hoje eu quero trazer alguns insights aqui, uma reflexão, é de Charles Spurgeon. Evidentemente que eu não chego aos pés dele para falar como ele, mas quero compartilhar aqui aquilo que foi tocado em nosso coração referente à Páscoa. Ao ler esse texto, nós temos a centralidade da pregação do Evangelho. E a centralidade da pregação do Evangelho é que Jesus Cristo é descendente do rei Davi, e ele não só morreu, mas como ressuscitou dos mortos. E essa é a coluna vertebral da pregação, que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, que essas são as boas novas. Ele vai dizer para Timóteo se lembrar disso, para não se esquecer disso. E evidentemente que se Paulo está dizendo para Timóteo se lembrar disso, é porque na fase da vida cristã, na carreira cristã, em alguns momentos nós podemos nos esquecer dessas boas novas. O interessante é que, eu creio que se Deus tivesse feito que o poder da pregação, da mensagem, dependesse do pregador e do estilo de pregação, Ele nunca teria delegado isso a, primeiramente, mulheres, que foram as primeiras que pregaram as boas novas, e depois a homens iletrados, que são os seus discípulos. Ele nunca teria deixado na mão de mulheres e de homens iletrados a mensagem da ressurreição, porque essa mensagem da ressurreição é exatamente essa centralidade do poder do Evangelho. Se Deus dependesse do pregador e do estilo de pregação, Ele teria deixado essa centralidade do Evangelho na mão de anjos, por exemplo, de querubins, de serafins. Aposto para você que se um anjo aparecesse na sua frente e começasse a pregar o Evangelho, a primeira coisa que você faria era se dobrar, primeiro de medo, né? Depois de fé. Contudo, Deus deixou esses serafins de lado e colocou essa centralidade da pregação do Evangelho às criaturas mais humildes, colocou nas mãos de mulheres e depois de homens iletrados. Presta atenção comigo, o mais relevante testemunho da ressurreição do Senhor foi inicialmente colocado nas mãos de mulheres. Quem eram as mulheres naquela época? Pessoas completamente desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham voz. É interessante que Jesus coloca na mão de mulheres primeiro o anúncio da ressurreição, porque mulheres naquela sociedade eram seres desprezíveis, eram seres que não tinham voz, não tinham relevância na sociedade, tudo que elas falavam não tinha importância, mas é na mão delas que Deus coloca primeiramente a mensagem da ressurreição, e depois coloca na mão de homens incapazes de descrever com eloquência o que eles haviam visto e contemplado durante a ressurreição do Senhor. Como o próprio Evangelho vai citar, Atos vai citar isso, os fariseus dizendo que aqueles homens eram homens iletrados, homens que não tinham eloquência, e Deus deixa na mão desses homens
o anúncio de que Ele verdadeiramente ressuscitou. E esse anúncio é a substância central do nosso testemunho. Deveria ser a centralidade daquilo que nós anunciamos, quando nós falamos de um Redentor, quando nós falamos de um Senhor. Basta que a gente saiba a verdade dessa ressurreição, para que de fato a gente possa experimentar o poder de Deus transformador nas nossas vidas. E quando nós falamos do poder dessa ressurreição, o modelo da nossa pregação, o estilo do pregador, é algo que se torna completamente secundário. E isso é tão verdade, que quando a gente vê alguém falando com amor, com paixão, desse poder da ressurreição, é quase que instantâneo a captação da nossa atenção. Desde crianças até jovens, adultos e pessoas mais velhas, quando eles começam a falar do que o Senhor fez, do poder da ressurreição, do poder da transformação que o Evangelho dá a todo aquele que se dobra a Ele, é quase que instantâneo, a nossa atenção é prendida nessa mensagem. O Espírito, por quê? Porque não é o estilo do pregador, não é o modelo de pregação, mas é o Espírito Santo quem está dando testemunho dessa verdade. Quando nós falamos dessa ressurreição, é o Espírito Santo quem está agindo nessa semente, para produzir os frutos na mente daqueles que têm ouvido esse Evangelho. Paulo, lá no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, referente à ceia, ele está falando sobre a ceia ali, e hoje também nós vamos celebrar essa ceia. Ele vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então veja, irmãos, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação depende inteiramente da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus, que hoje nós celebramos na Páscoa. Aquele que crê piamente, retamente nessas verdades, tem crido no Evangelho, e aquele que nega essas verdades, tem negado o Evangelho. Hoje nós estávamos conversando num grupo que nós temos em comum ali, eu, Levi, mais um irmão, Mateus Viana, os irmãos aqui conhecem ele, e nós estávamos falando justamente de alguém que tem relativizado a ressurreição de Cristo, falando que Cristo não ressuscitou, e o pastor Levi até bonzinho falou: esse cara, olha os pastores que nós temos. Aí os irmãos já me conhecem, falei: esse cara não é pastor, esse cara é um falso profeta, é um hipócrita, é um endemoniado. Porque quem nega a ressurreição de Cristo, está negando a centralidade do Evangelho, está negando a salvação eterna, que depende dessa fé na morte, mas também na ressurreição corpórea. Porque quando nós cremos na morte e na ressurreição corpórea, nós estamos crendo no Evangelho e encontrando nele a nossa redenção. Quem nega isso, negou o próprio Evangelho, negou a própria essência do Evangelho. E quando nós cremos nisso, irmãos, nós temos a paz que excede todo entendimento invadindo o nosso coração. É por isso que nós podemos passar por lutas, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em muitas das suas cartas: abatidos, porém não destruídos. Podemos passar por tribulações, mas sabemos que a tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por quê? Porque hoje nós temos a paz que excede todo entendimento, essa paz de que um dia o nosso Redentor virá, porque Ele vive. Essa verdadeira paz que o mundo não nos pode dar, que nenhuma outra coisa pode nos satisfazer, coisa nenhuma criada pelas mãos humanas pode satisfazer essa alma sedenta pela verdade. E a verdade é isso: Cristo morreu, mas também ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: lembre-se dessas boas novas. Agora a pergunta que fica para nós é que, se isso é tão verdade, por que a gente tem ainda tanta gente perdida?
Tantas pessoas, até mesmo dentro das nossas instituições, completamente perdidas. E Spurgeon nos dá um vislumbre disso. Lá em 1800, 1900, quando ele pregava, ele já dizia isso, o que é uma realidade para nós também hoje, que os homens estão perdidos porque buscam novidades. E aí, quando nós temos essa ânsia de buscar novidades, a gente quer buscar novidade também no Evangelho. E essa situação se agrava ainda mais quando nós não avançamos na vida cristã em maturidade. O próprio autor de Hebreus vai dizer que a maturidade ela é alcançada pela prática do Evangelho, não somente por aquilo que se ouve, mas aquilo que se ouve é absorvido, penetra em nosso ser e é exposto em nossas ações, prática. Então nós nos tornamos gente perdida dentro do nosso cristianismo, e até mesmo o mundo se torna algo perdido, porque sempre está buscando uma novidade. Como homens, a gente não consegue tolerar que a trombeta toque o mesmo som inevitável. Nós temos pavor do processo, nós temos pavor da rotina. Como homens, nós ansiamos a cada dia por uma nova coisa, uma nova fantasia musical, uma nova melodia, e no Evangelho não é diferente. A cada dia surge aí uma igreja nova, com um novo modelo, com um novo método, com um novo milagre, com um novo mover. Por quê? Porque nós ansiamos por isso. Essa geração cristã moderna é uma geração de milagres e não de processos. É uma geração de portas e não de caminhos estreitos, que entra pela porta estreita, mas não consegue caminhar no caminho estreito, porque é uma geração que não consegue se estabelecer em uma rotina. Mas são as rotinas que mudam os nossos corações, são as rotinas que mudam o nosso entendimento. O salmista vai dizer: eu medito de dia e de noite na tua palavra. De dia e de noite, rotina. Queremos o Evangelho com variações, e é por isso que a gente se torna alguém perdido. Algumas pessoas dizem que o intelecto é progressivo e, portanto, eles marcharão à frente dos seus predecessores querendo coisas novas. Mas não existe coisa nova. O Evangelho é antigo. O próprio Salomão vai dizer: não há nada novo debaixo do céu. O Evangelho é a deidade encarnada, é uma vida santa, é uma morte expiatória e é uma ressurreição literal. Esse é o Evangelho. Isso é a vida cristã. A vida cristã se desenrola em cima dessas verdades. Todos esses são temas que a gente já tem ouvido por 20 séculos. E às vezes a gente se cansa de ouvir isso e queremos novidades. E quando a gente busca novidades, nós corremos o risco de entrar no Evangelho misturado. E ao entrar no Evangelho misturado, nós nos perdemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: lembre-se do que eu preguei. Jesus é o descendente de Davi, que morreu e ressuscitou. Lembra-te disso. Lembra-se disso. Para muitos hoje, temas como deidade, vida santa, morte expiatória, ressurreição, soam como temas desatualizados para hoje. E a mente culta, progressista, moderna, tem fome de variações. E aí, como ele tem fome de variações, e esses temas são temas antigos, ele faz uma troca do antiquado pelo novo. E essa tendência era tão evidente nos dias de Paulo, que ele vai confrontar isso em alguma das suas cartas. Ele vai dizer que haviam irmãos que tinham decidido considerar os fatos históricos, como a morte e a ressurreição de Jesus, como apenas um mistério, como parábolas. E eles buscaram encontrar um significado a mais espiritual nesses eventos.
Mas esses irmãos foram tão longes que começaram a negar esses fatos históricos como reais. Olha, não é isso que nós temos encontrado hoje? Eu sigo uma página de notícia lá, BBC News, estou até quase cancelando a newsletter deles lá, porque toda semana tem uma matéria para negar um fato do Evangelho. Eles começaram com o dilúvio, agora passaram pela Páscoa, passaram agora pela morte de Jesus. Uma mente progressista, uma mente moderna, uma mente que está procurando negar a verdade, mas com uma outra roupa. Que roupa é essa? Vamos resignificar os fatos históricos, vamos trazer outras interpretações. Olha, isso é desde a época de Paulo. Esses homens no tempo de Paulo buscaram significados escondidos, e aí passaram por cima de fatos. Na época de Paulo, ali próximo, pertinho da vida de Jesus, do tempo de vida de Jesus na terra. E eles se perderam tanto que preferiram a sombra ao invés da luz. Aquele que cria como uma criança foi colocado de lado como um idiota, para que o polemista, o escriba, pudesse entrar e envolver a simplicidade com uma sombra ao invés da luz da verdade. 2 Timóteo, Paulo vai confrontar isso aí mesmo nesse capítulo que nós lemos o verso 8, mas se você ler o verso 17, Paulo vai dizer que haviam irmãos que se desviaram da verdade. Haviam irmãos que se desviaram tanto da verdade, que eles começaram a dizer que a ressurreição já tinha acontecido. E olha só, irmãos, se você ler esse texto, esse verso, ele vai dizer que por causa dessa fala, dessa nova roupagem, desse novo significado que esses irmãos estavam dando para isso, transtornaram a fé de muitos. Ou seja, o que é transtornar? Ficou perdido. Ficaram perdidos. E aí ele cita até o nome desses irmãos, né? Himeneu e Fileto. A gente hoje fica cheio de dedos para não falar o nome de alguns pastores que desviam a verdade. E Paulo dá nome aos bois. Paulo diz quem é. Agora lá no versículo 17 também de 1 Coríntios, você pode ler também, há essa declaração de que alguns irmãos estavam fazendo da ressurreição algo que já tinha passado, que não existia, aliás, que é algo que não aconteceu. Estavam buscando uma novidade, um novo significado, um significado mais profundo, mais místico, sendo que a ressurreição foi real. Mas eles tinham tirado completamente isso da sua vida, completamente removido de todo o processo da vida de Jesus. Veja se não é isso que nós temos visto nos nossos dias, com os teólogos de internet, com os neocalvinistas, com os pregadores coaching, com os pregadores da graça barata, até ruim usar esse termo, né, graça barata. Mas veja se não é isso que nós temos enxergado. Pessoas que têm tentado resignificar tudo no Evangelho. E atrás deles estão uma gama enorme de gente seguindo. Completamente perdidos. Por favor, tenha coragem de se posicionar. Não deixem vilipendiar o Evangelho. Não deixem transformar o Evangelho em algo mercadológico. Se posicione. Estão negando o Evangelho, estão enganando pessoas. Há uma gama enorme de pessoas atrás dessa gente, desses pastores coaching, que vai dizer que vai destravar a vida. O que destrava a nossa vida é o poder do Evangelho.
É o sangue de Jesus que destrava a nossa vida. Não deixem manchar o Evangelho. Batalhe pela fé autêntica. É a exortação de Judas. Lute pela fé autêntica. Lute contra si mesmo, contra essa ânsia de novos significados, de buscar algo novo, de refinar as doutrinas, para se encaixar numa cultura. Isso não é o Evangelho. Lute contra isso, porque esses homens que têm se desviado do Evangelho, eles fazem isso com violência, eles vão para cima, eles arrancam as entranhas da verdade, e tem nos entregado um esqueleto repleto de hipóteses apenas, que deixam as pessoas mais perdidas do que direcionadas, uma tentativa frustrante de trazer novas esperanças, mas a nossa única esperança é que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. É a promessa dEle. Como eu disse aqui algumas semanas atrás, há uma necessidade urgente de nós restaurarmos a honra da palavra ao centro da nossa vida, da vida da igreja, da comunidade cristã. O apóstolo Paulo estava bastante ansioso de que Timóteo se mantivesse firme em relação a isso, a essa fé antiga. Ele vai dizer: lembre-se da fé da sua avó Lloyd, da fé antiga da sua avó Lloyd, que você recebeu. Lembre-se disso, e entenda o claro significado, entenda o testemunho referente ao fato que de Jesus Cristo, Ele é a semente de Davi, Ele morreu e Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo, nesse verso 8, ele nos dá pelo menos 3 verdades. Primeira verdade: Cristo, Ele é o enviado de Deus. Ele não é um profeta, Ele não é um hippie, Ele não é um revolucionário, Ele não é apenas um líder, Ele não é um treinador, Ele não é apenas um médico da alma, Ele é o enviado de Deus. Cristo Jesus, o Messias, aquele que os profetas profetizaram, aquele que está em Gênesis, está em Êxodo, Números, e passa por toda a Bíblia através dos seus profetas, aqueles que anunciaram a sua vinda. Ele, é dele que as Escrituras testificam. Ele é um verdadeiro enviado de Deus, o homem enviado de Deus, da linhagem de Davi. Ele é claro, ele é divino. O seu nascimento, ele ocorre de forma não comum aos homens, porém ainda ele participou de toda a nossa natureza humana, porque ele veio da linhagem de Davi. Ele é o enviado. É nisso que nós cremos. Ele não é apenas um treinador, um revolucionário, ele é o enviado de Deus para ser o nosso Senhor. Não é apenas uma teofania, não é apenas uma aparição, ele não é uma energia, ele não é um personagem histórico, ele é um homem verdadeiro, enviado de Deus, que possui o sangue verdadeiro do Filho de Deus, que tabernaculou com os homens, que andou com os homens, que habitou entre os homens. Ele é sangue do nosso sangue, ele é osso dos nossos ossos. E agora há um homem, Deus, sentado à destra de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor. Essa é a primeira verdade. Nós sabemos e cremos que Ele veio em carne. Há muitas tentativas de negar essa vinda de Jesus. Há muitos professores de história que estão tentando negar essa vinda de Jesus, mas nós cremos nisso. Nós amamos o Deus encarnado e nele temos a nossa confiança.
A segunda verdade que nós encontramos nesse verso 8, que o apóstolo Paulo diz, é que Cristo morreu. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Se você já perdeu alguém há muito tempo, e depois de muito tempo, parece que aquela pessoa, ela está apenas viajando, uma hora ela vai chegar. Não sei se você já teve essa percepção. Você vai vivendo a sua vida, passa aquele primeiro momento de dor, talvez alguns anos, mas aquilo cicatriza e aí parece que a pessoa está apenas viajando, assim, uma hora você vai encontrar ela em algum lugar. Eu já tive experiências de às vezes estar andando na cidade ou em algum lugar, parece que eu vi a pessoa assim, é muito parecida com outra e às vezes a gente tem essa impressão. E sabe que essa experiência é a de muitos cristãos hoje, que parece viver a sua vida como se Cristo morreu, mas morreu, parece que está viajando agora. E o apóstolo Paulo cita em Tito, capítulo 1, verso 16, que existem alguns cristãos que afirmam conhecer a Deus, mas negam com seus atos. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a gente começa a se esquecer da morte vicária do nosso Senhor. E ao se esquecer dessa morte vicária, a nossa vida vai se distanciando da vida de um modo digno de um cristão, de um modo digno da sua morte. Nós podemos viver uma vida que é possível negarmos a morte quando nós vivemos de uma forma displicente. Nós não chegamos a afirmar que Cristo não morreu. Nós não temos essa coragem como cristãos, muitos de nós. Mas a vida que nós vivemos se parece com uma vida que não crê na sua morte vicária, o valor do seu sacrifício. E quando negamos a morte, através de uma vida que não expressa esse valor de morte, consequentemente, negaremos também a ressurreição. Porque se negamos a morte, não precisamos estabelecer uma vida digna do seu sacrifício. Jesus morreu, e essa tem que ser uma verdade latente nos nossos ouvidos todos os dias. Ele desceu ao mundo dos mortos. Por isso que a descrição da crucificação ela é tão detalhista. Fala da coroa, fala dos pregos, fala da surra, fala da lança enfiada no seu lado, fala do que saiu de dentro de nosso Senhor, quando aquela lança foi enfiada. Aquela lança é uma prova sumária de que ele de fato morreu, e todo o seu sangue foi esgotado. Isso tem que ser um barulho latente nos nossos ouvidos, uma evidência clara de que ele esteve morto. Nenhum homem desse mundo esteve mais morto do que ele. Isaías vai dizer que ele se pôs com os ímpios na sua sepultura, mas com os ricos foi em sua morte. Como um morto, colocaram ele nos lugares de morte, num sepulcro, atado, cheio de roupas adequadas para isso, e rondaram a grande pedra que tapava a sua sepultura ali, para deixar claro que ele estava morto. Há tentativas também de negar essa morte. Há tentativas de desprezar essa morte. Mas isso precisa ser um barulho latente, porque Jesus de fato morreu. E a terceira verdade que a gente vê nesse texto é que se ele morreu, ele também ressuscitou. A grande verdade de que o sol, ao terceiro dia, tornou-se brilhante novamente, porque o Rei dos Reis se levantou naquela manhã. A estrela da manhã havia se levantado naquele domingo de Páscoa. O seu corpo, ele não sofreu corrupção, porque não era possível que o cadáver dele visse corrupção, como diz o salmista Davi.
Porém, ainda assim ele esteve morto, mas pelo poder de Deus e pelo seu próprio poder, ele se levantou. Foi revivificado. A alma do nosso Redentor tomou aquele corpo que estava sem fôlego no sábado e viveu mais uma vez. Dentro daquele sepulcro, vivo, o nosso Senhor se levantou para nos dar vida abundante, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos fazer novos homens e novas mulheres. Ele saiu da tumba de forma literal e verdadeira. E sabe, irmãos, não é uma aparição, é um corpo verdadeiro, um corpo material, um corpo que viveu entre os homens até a hora da sua morte, mas um corpo que se levantou também após a sua ressurreição. E sabe que é interessante que Jesus, ele faz questão de deixar isso claro. Quando ele aparece para os discípulos, lá onde eles estavam escondidos com medo, todo mundo se assustou achando que era um fantasma, e Jesus fala para Tomé: toca aqui, Tomé, toca para você ver que é verdade, toca aqui nas minhas feridas, eu sou um corpo ressurreto. Há textos que falam que Jesus comeu com os seus discípulos. Eu te falo, Jesus precisaria de comida? Não. Mas ele dá provas de que ele ressuscitou. Há pessoas que têm tentado também desprezar essa verdade, negar essa verdade, distorcer essa verdade. Hoje há um homem na forma de Deus sentado à destra do nosso Deus. Ele não é mais uma teofania, ele é um Deus homem agora, que se revela aos seus quando clama. É um Deus encarnado, um Deus vivo, um Deus Jeová que está se manifestando lá no Oriente, aparecendo aos nossos irmãos do Oriente. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que não é uma aparição, é o próprio Deus encarnado ali. Porque esses homens têm perdido a cabeça por causa disso. Têm ido para a morte por causa disso. O Deus encarnado, vivo, tem se revelado a eles. Tem aparecido aos nossos irmãos. E esta é a verdade que nós devemos ensinar. Que embora, apesar de alguns quererem refinar essa verdade, ou se atreverem a tentar dar um outro significado, esse é um fato histórico que os apóstolos presenciaram. É a verdade pelas quais os pais da igreja sangraram e morreram. Essa é a doutrina que é a nossa pedra angular da nossa vida cristã. E aqueles que não mantêm, deixaram de lado a verdade essencial de Deus. E quando você deixa de lado essa verdade essencial, como podemos esperar a salvação eterna das nossas almas? Se não cremos no Senhor que morreu e verdadeiramente ressuscitou, como podemos esperar a redenção das nossas almas? Crer na ressurreição traz para nós algumas implicações como filhos. Como o pastor Levi disse aqui, crer na ressurreição é ter verdadeira esperança. Sabe que muitas religiões, elas tentam dar respostas para aquilo que acontece após a morte. As religiões orientais, elas acreditam que nós nos tornamos parte de algo maior, sem a essência do nosso ser. É como a gota que cai no oceano, aquela gota se torna o oceano, mas não é mais uma gota. Se desfaz a consciência,
sem lembrança alguma do que nós vivemos, e aí nos tornamos parte da matéria criada. Religiões como hinduísmo, budismo acreditam nisso. Já o Islã, ele acredita que nós continuamos a existir como pessoas, mas em um paraíso que é divino e ligado ao prazer humano. Tanto é que o homem vai para lá com 7 mulheres. Eu não estou aguentando nenhuma, imagina 7, mas deixa para lá. Mas somente o cristianismo acredita num novo corpo, um novo ser, acredita na ressurreição. Isso significa que Deus não simplesmente irá nos levar para o céu, mas Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, com novas pessoas. Somente o cristianismo dá essa esperança. Pense em tudo que você anseia aqui na terra. Quando você olha uma injustiça sendo cometida, te acende aquela ira, aquele senso de justiça, eu quero justiça. Quando alguma coisa bate a sua alma e você fica chorando, se angustiando, cheio de ansiedade, preocupação, a Bíblia diz que novos céus e nova terra serão feitos, e toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. A justiça habitará, o mundo será refeito. De verdade, esse mundo será reparado ao seu estado natural. Novo mundo. Só o cristianismo dá essa esperança. Crer na ressurreição é crer nisso. É crer nessa esperança de que o futuro cristão não é um futuro de uma vida que a gente viveu e se perdeu, mas a esperança de uma nova vida que nós nunca tivemos e nunca vamos ter aqui nessa terra, mas teremos lá. Crer na ressurreição é crer na completa transformação. Crer na ressurreição é crer na absolvição eterna. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Imagine um homem que foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Ele é condenado à cadeira elétrica ou à injeção letal. E aí é executado. O que a lei, o que ele deve agora para a lei? Nada, porque morreu. A lei manda matar, ele morreu, ele pagou a sua dívida. Já não deve nada, a lei não tem nada com ele. A sentença que repousava sobre ele foi executada. Mas agora imagine que esse tal homem pudesse ser trago de novo à vida. Ele estaria livre do castigo da lei, sim ou não? Sim. Porque ele morreu. A lei foi executada. Nenhum decreto poderia fazer com que ele pagasse novamente pelos domínios da justiça americana. Nada, pois ele sofreu o castigo. Jesus fez isso conosco. A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós estávamos condenados. Crer na ressurreição é crer na absolvição eterna. Porque Ele morreu e levou o nosso pecado. E a Bíblia fala que se Ele morreu, Ele também ressuscitou. E se nós morremos com Ele, também com Ele viveremos. Oh, irmão, isso é glorioso demais. Ele morreu a nossa morte, pagou o castigo que nós devíamos à justiça. A sua nova vida, a minha e a sua, é uma vida hoje livre de castigos, livre da responsabilidade condenatória eterna. Não devemos mais nada a Deus, por causa de que um dia Ele morreu e ressuscitou. Você e eu estamos livres dessas reivindicações da lei, porque Jesus está no nosso lugar hoje, à destra de Deus. E por fim, crer na ressurreição
é crer na completa transformação. Eu sei que muitos de nós lutam diariamente com pecados, com tentações, com ansiedades, com preocupações, com tudo. Lutas diárias. Como o apóstolo Paulo diria, né? Não sei se é primeira ou segunda, mas no capítulo 6 de uma das suas cartas de Coríntios, ele fala: lutas internas, lutas externas. Todos nós somos cristãos, lutamos contra isso. Mas a ressurreição de Cristo foi uma garantia de que essas lutas internas e externas um dia vão se desfazer, porque nós seremos tal como Ele é. Existe uma grande verdade que não pode ser esquecida nunca, que nós e o nosso Senhor somos um com Ele. Assim como a humanidade é um com Adão e a sua semente, e o que Adão fez, o fez como cabeça de um corpo, o nosso Senhor Jesus e todos os crentes são um, e assim o que Jesus fez como cabeça, fez para todo o corpo. Fomos crucificados com Cristo, fomos enterrados com Cristo, e agora temos uma nova vida com Cristo. Juntos somos ressuscitados com Ele, e assim, como o próprio apóstolo vai dizer na carta aos Efésios, estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, e ainda nós estamos em nossos pecados. Os que morreram em Cristo pereceram, e vocês também perecerão. Por isso que crer na ressurreição é crer de que eu tenho uma nova vida, e também serei completamente transformado, porque serei tal como Ele é. Com essa ressurreição do seu povo, nós seremos como Ele. Toda angústia, irmãos, toda ansiedade, toda dor na alma, toda depressão, toda luta contra o pecado, toda tentação, toda dúvida, toda crise existencial passará, mas a palavra dele jamais, e a sua palavra foi implantada dentro de nós. Queria que você fechasse os seus olhos.